Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a terceira de uma série de entrevistas que vão falar sobre movimentos sociais no futebol. Hoje conversaremos sobre o machismo e a questão das mulheres, e para falar sobre esse tema que, mesmo ganhando mais relevância nos últimos anos, ainda precisa avançar muito, recebemos ela, que é formada em jornalismo e atua na área esportiva, um campo que é ainda hoje muito masculino. Podcaster, editora no Grupo Globo, mestranda na UFRJ, Rafaele Serafim. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Realmente é muito importante que a gente trate dessas questões, né? Que a gente venha de uma geração que está preocupada realmente em mudar, em ter um mundo, um esporte muito mais inclusivo e democrático, né? Porque a gente aprendeu a vida toda que não, o esporte era um lugar muito democrático e a gente foi sentindo na pele que ele não é. Então a gente precisa realmente fazer esse movimento de mudança. Sim, nós agradecemos muito o convite, eu aqui representando todo o grupo. Agradeço muito você ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente. Tenho certeza que a sua fala vai acrescentar muito, vai ser muito importante a gente continuar falando sobre isso e fazendo essa movimentação dessa nova geração, assim como você mesma destacou. Eu já queria começar entendendo, na verdade, como começou a sua paixão pelo futebol, se teve alguém que despertou assim esse sentimento em você. Teve. A minha mãe é muito apaixonada assim, por futebol, e aí sempre foi a minha referência de torcedora e de alguém que acompanhava. E eu não entendia ainda, enquanto muito pequena, assim, aquele amor, aquela paixão, né? Aquela coisa de ver um time e ficar tão eufórica. E aí o irmão da minha mãe também, meu padrinho, ele sempre me incentivou muito, assim, e desde pequena eu pratico esporte porque minha mãe achava legal, achava importante, ela não tinha tempo de praticar, não teve oportunidades, então ela incentivava muito que eu e minha irmã praticássemos, mas a minha irmã não liga muito, então eu que fui a pessoa assim de praticar esportes na família, então a minha paixão tem muito a ver com essa coisa da minha mãe ser uma pessoa que gosta muito e foi me incentivando, então começou desde ali. Eu não tenho muita memória de quando eu não pratiquei esporte e de quando eu não amei esporte, sabe? Para mim é muito presente, é muito vivo desde que eu sou muito nova. Aham. Você já tentou ser jogadora assim de futebol profissional, alguma coisa? Olha, isso não, porque aí que tá, né? A gente não tinha muita referência. Os meus ídolos eram sempre homens, né? Então era Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, aí era Zico, Pelé. As minhas referências eram homens porque era quem eu via jogar, né? Então eu não tinha na cabeça que o futebol, eu jogava futebol desde muito nova, jogo ainda hoje, assim, tipo, pelada, assim, né, com as amigas, mas nunca com esse objetivo de ser profissional, porque para mim não era uma possibilidade. Eu não via, eu não tinha nenhuma amiga que jogava futebol, eu não conhecia nenhuma menina que jogava futebol em algum clube ou que fosse profissional. Aí de um tempo depois, assim, a gente começou a ver Marta, Formiga, Cristiane já na seleção, mas parecia que era muito distante, porque eram poucas. Só que quando a gente abre um pouquinho o leque, a gente vê que no Brasil inteiro, né, jogava-se futebol, as mulheres jogavam futebol, só que a gente não tinha essa percepção. Então acabou sendo, não sendo um sonho para mim, porque eu achava que não ia acontecer. Então eu sempre joguei por hobby mesmo. Entendi. E como que você entende a violência no futebol, né? Porque ela passa ali de uma posição saudável, que toda competição, obviamente, tem, né? Uma competição, é ativa a alguns lados, mas ela sai desse lugar e acaba ameaçando a integridade física das pessoas, né? Como que você vê, assim? O esporte ele está muito ligado ao que é a sociedade, né? E o futebol principalmente por ser a paixão nacional. Então, quando a gente fala desse futebol que leva a massa, a gente está falando de um esporte que leva a maior parte da sociedade brasileira. Então, leva junto, né, todas essas violências que a gente tem na sociedade. Então, a LGBTfobia, machismo, racismo, elas estão nessas pessoas que estão consumindo futebol, que estão indo para o estádio e que muitas das vezes acham que ali é um lugar que você pode fazer tudo e que você pode ser
qualquer pessoa e você está agindo em bando, né? Você está agindo com uma torcida. Então, por muitas vezes as pessoas falam, mas fulano e fulana estavam irreconhecíveis, porque eles não são assim no dia a dia. Na verdade, muitas vezes o dia a dia não colabora para que você seja uma pessoa agressiva, ruim. Só que quando você está agindo em grupo, em bando, esse tipo de coisa aflora, né? Então, assim, até no podcast Ubuntu a gente já conversou com psicólogos, psicanalistas, assim, especialistas em comportamento para explicar um pouco disso, porque realmente parece um negócio de outro mundo, né? Mas isso está muito na essência de algumas pessoas. Então, quando elas se sentem muito confortáveis e à vontade, elas praticam essa violência. E essa violência está em tudo, né? Está dentro de campo, quando algumas brigas generalizadas, absurdas acontecem, né? Muitas vezes em clássicos, e está fora na arquibancada, quando a pessoa ou muito feliz porque o seu time está vencendo, ou muito triste, decepcionada com uma derrota, acham que podem falar qualquer coisa que vai passar impune. Só que até hoje passa, né? Passou. Então a gente precisa fazer esse exercício mesmo e de tentar conscientizar e de tentar mudar esses pensamentos, porque muitas pessoas ainda sofrem violência no estádio por serem quem são, sabe? Por serem pessoas negras, por serem do grupo LGBTQIAP+. Então isso é muito injusto, sabe? Por serem mulheres, isso é muito injusto. Você às vezes quer estar no seu momento de lazer e você vai sofrer alguma violência porque tem alguém que acha que pode fazer isso. Então acho que a violência ainda vem de todos os lados no futebol, está longe de ser um lugar democrático, nem para acesso e nem para torcer. Sim. E por que você acredita, né, que quando a violência acontece, é sempre preferível se usar uma violência racista, LGBTfóbica, machista? Também é por conta dessa construção social? Eu tenho certeza, assim, né? A nossa estrutura, ela é baseada nessas violências, né? Que antigamente não se falava, se achava natural, se achava microviolências, e muitas pessoas morreram por conta delas, né? Então, e muitas pessoas hoje ainda morrem por conta dessas violências que não tem nada de micro. Então, eu acho que tem muito a ver com a base da nossa estrutura, né? Nessa estrutura que é 100% patriarcal, né? É muito, muito, muito masculina, é muito, muito, muito padrão, assim, né? Do homem branco, cis, hétero. Então, enquanto a gente não conseguir equilibrar um pouco, é mais difícil da gente ir combatendo, porque as pessoas que estão mandando em todos os lugares ainda são essas pessoas padrão, né? Tipo homem, cis, branco, hétero. Então é a base da estrutura que a gente precisa mudar. Senão a gente vai ter sempre as mesmas ações, porque se quem está lá em cima, por exemplo, dirigentes de clube, presidente de clube, se eles compactuam e se eles cresceram não, nessa cultura e eles não acham que é importante mudar, eles não vão punir o torcedor, eles não vão punir o clube. Então, a gente, sem punição, a gente nunca vai ter essa virada de chave. As pessoas que pensam assim, agem assim e que não têm punição, por que elas vão mudar na cabeça delas? Então, assim, se elas não mudam na cabeça, elas precisam ser punidas para que elas tenham receio, medo e que outras pessoas também tenham medo de falarem, né, de cometerem crimes, porque a LGBTfobia, o racismo, o sexismo nada mais é do que crime, né? Então, se a gente começar a punir, colocar em prática, como qualquer punição de crime que esteja na Constituição, como a gente cobra, esse a gente também precisa cobrar, porque também são crimes, sabe? E você já passou por alguma situação machista dentro, ou seja dentro do estádio, ou no momento de trabalho, dentro de redação? Você já teve alguma experiência assim? Olha, eu costumo dizer que, assim, é perigoso a gente dizer que não, quando a gente não sofre nada diretamente, assim, quando ninguém vem na minha cara e fala, sua macaca, ou fala, não vou ver seu texto porque você é mulher. Então, assim, esse tipo de coisa nunca aconteceu comigo. Mas eu não posso dizer que eu nunca sofri violência, porque para mim as violências estão nas não oportunidades que dão para mulheres, que dão para pessoas negras e que não dão para LGBTQIAP+.
Então, se eu olho para o lado, eu não encontro, tanto no estádio quanto no ambiente de trabalho, muitas mulheres, pessoas LGBTQIAP+, pessoas negras. Se eu não encontro essas pessoas quando eu olho para o lado, sim, ali é um ambiente violento que não dá oportunidade. E aí a violência ela vem de várias formas, né? Inclusive quando você não contrata ou quando você vai afastando do estádio esses grupos chamados minoritários, né, que sofrem muitas violências porque as pessoas não se sentem à vontade e então não vão, porque a sua própria torcida muitas vezes canta cânticos violentos, né, cantos homofóbicos. Então isso é uma violência, assim. Então eu costumo dizer que sim, que eu acho que enquanto a gente fizer esse exercício de olhar para o lado e não enxergar mulheres, porque é a maior parte da população, pessoas negras, que representam a maior parte da população brasileira, e LGBT, que é IAP+, sim, a gente está sofrendo violência diária. Recentemente, a jornalista Jéssica Dias, da ESPN, foi assediada ao vivo, né, por um torcedor do Flamengo em um momento que ela estava trabalhando e trazendo as atualizações sobre a semifinal da Libertadores. Diante desse caso e de vários outros que acontecem, você acredita que hoje as mulheres, dentro do futebol ou trabalhando também, né, qualquer área que lide ali com o futebol, estão seguras? Você se sente segura? Ah, não, né? Porque é isso, é no seu ambiente de trabalho, em todos os lugares que você. Assim, você está exercendo a sua função ou de torcedora, sabe, num lazer, num estádio, ou você está exercendo a sua função profissional e você não está segura, porque as pessoas em volta também não estão ligando, não protegem muito você. Nesse caso da Jéssica, até que as pessoas em volta, né, assim, não concordaram e tal, mas quando você vai para a rede social, você vê a quantidade de gente que acha que aquilo foi natural, que foi só um beijo, e foi uma violência, foi a violação do corpo de uma mulher. Ela estava ali trabalhando e ela não queria ganhar esse beijo, sabe? Em momento nenhum ele perguntou para ela, pô, posso te dar um abraço, posso te dar um beijo? Não, ele achou que era possível encostar naquela mulher e fazer o que ele quisesse com aquela mulher, porque ela é uma mulher, entendeu? Ele não faria isso com o corpo de um homem, sabe? E ele esperava que ela não reagisse, esperava como ele provavelmente pode assim, ter feito isso em várias outras situações e que nada aconteceu com ele. E aí eu acho importante, porque a gente fala muito sempre da pessoa que sofreu, né, a violência. Então a gente sabe o nome e o sobrenome da Jéssica, mas o nome do torcedor, que é o Marcelo Benevides Silva, a gente muitas vezes esquece, sabe? A gente muitas vezes não fala do nome do agressor. E aí vira o caso da Jéssica, o caso da Mari Ferrer, e aí eu acho que é importante sempre a gente dar o nome dos agressores. Então é um ambiente ainda assim muito inseguro. Você vai fazer um povo fala, né, que foi o caso dela. Você vai fazer uma entrada ao vivo do lado de fora do estádio ou com torcida em volta, cara, é muito perigoso. E aí não só que é um clima legal, você quer fazer, você quer ter contato com a torcida, só que você quer se sentir segura. Então, muitas vezes, essas mulheres vão ser retiradas das ruas, vão ser retiradas de coberturas desse tipo, porque elas podem sofrer violência. Só que está muito errado, né? Porque você vai privar uma profissional de fazer um trabalho que é legal, porque você não tem homens educados, sabe? Porque a sociedade não educa os homens para não serem assediadores, não cometerem crimes. Então, isso tudo ainda é triste, assim, de ver e realmente é muito violento. Em 1941, né, um decreto assinado pelo presidente Getúlio Vargas proibiu as mulheres de praticarem futebol, né? E aí você no começo falou também que você não tinha muitas referências antes, né? Como é que você analisa esse decreto específico, né? Porque foram anos de retrocesso e que as mulheres não tiveram acesso. Você acredita que isso prejudica até hoje essa invisibilidade, essa diferença dentro do esporte futebol masculino e futebol feminino? Ah, sem dúvida, Gabriel. E acho que você falou a palavra perfeita, assim, retrocesso, sabe? Isso marcou o retrocesso do futebol feminino no país. E em vários momentos, mesmo sem
porque é isso, né? Em 70 a gente estava ganhando Copa do Mundo, estava disputando, né? E ganhando Copas do Mundo com a seleção masculina em 50, né? Criado o Maracanã para a Copa do Mundo masculina. E aí só na década de 90 tem a Copa do Mundo feminina, sabe? Então, a primeira, né, Copa do Mundo feminina. São muitos anos de atraso, são muitos anos de retrocesso, e por mais que em vários momentos as mulheres, né, lá de trás, a Formiga está desde sempre, né, mas Cici, Michael Jackson, Daniela, né, tantas mulheres que vieram lá atrás resistindo pra caramba, tentando empurrar, conquistando prata, sabe, em Olimpíada. Vários momentos o futebol parecia que ia ter estímulo, ia ter apoio, ia ter incentivo, porque estava trazendo algum resultado, mesmo sem apoio, e não acontecia. Não acontecia. Agora, né, que nos últimos anos a CBF tem colocado pessoas profissionais, mulheres, para comandar a categoria de base, para comandar lá na CBF as competições femininas, porque a gente precisa ter base, né? Porque chega no futebol feminino no profissional, são meninas e mulheres que aprenderam a jogar, que jogavam na rua e que não têm a base dos fundamentos, né? Que os meninos desde 1 ano de idade já estão chutando bola, com 3 já estão em escolinha, né? Então, quando acontece tudo assim, toda essa movimentação no futebol masculino, os meninos são preparados para tentarem ser jogador profissional. E as meninas não, sabe? Muitas famílias dizem que não pode, não vai jogar futebol, isso é coisa de menino. Então, essa cultura de atraso e de retrocesso marca até hoje, sem dúvida, o futebol feminino. Até uns anos atrás, poucos anos atrás, 4 anos atrás, o futebol feminino não tinha, as profissionais não eram profissionais, elas não tinham direito nenhum enquanto profissionais, não tinham carteira assinada, não tinham nada. Então é muito triste, assim, a gente agora está tendo que correr muito atrás com o futebol feminino para que a gente comece a conquistar coisas no futebol feminino. Então é bem triste, assim. E aí teve até uma reivindicação das mulheres pela camisa da CBF, né, pela camisa da seleção feminina não ter nenhuma estrela, porque aquelas 5 estrelas são dos homens. E elas conquistadas praticamente todas, enquanto o futebol feminino era proibido no país. Entendeu? Então assim, não fazia sentido ter essa camisa com 5 estrelas, porque, enfim, essas estrelas não foram conquistadas pelo futebol feminino por causa de um atraso absurdo, de um retrocesso. Você olhando, né, para esse decreto, como é que você se sente enquanto mulher de ter ali uma proibição sobre uma coisa que hoje você gosta muito e é apaixonada, e particularmente, como que você sente isso, de ter alguém mandando, né, num gosto, assim? Né, assim, eu acho que é mais uma grande violência que a gente sofreu, assim, porque o que a gente está falando aqui é sobre o poder masculino sobre corpos femininos, como se a gente não tivesse vontade, não tivesse gosto, não tivesse desejo, não tivesse nada, né? É uma sociedade muito construída em cima desse privilégio masculino, privilégio branco e dessa força física, né? Que até outro dia a lei de feminicídio foi transformada em cima de uma lei que era o crime passional que autorizava o homem, né, a matar em defesa da sua honra, né? Então, se a mulher se separa do cara ou se não quer mais se trai o cara, se não quer mais ficar com aquela pessoa, ele pode matar e tem a proteção ali da justiça no crime passional, porque ele teve a honra dele ferida, assim, isso não existe, né? E aí agora, recentemente, que o crime de feminicídio foi colocado no lugar desse crime passional, né? Então é tudo muito absurdo. A gente está falando em 2022 que essas coisas ainda acontecem, né? Ainda tem casas, lares que mulheres são proibidas de fazer tudo e que elas precisam ficar ali só para a família, só para casa, né? Para o lar, para os filhos, enquanto os homens estão fazendo o que querem na rua. Sim. A Copa do Mundo de Futebol Feminino foi transmitida na íntegra pela primeira vez em 2015, né? Como que você se sentiu quando você soube que a Copa seria transmitida na íntegra, assim?
E você já trabalhava no Grupo Globo, porque foi transmitida pelo Sport TV e tudo mais. Foi 19. Ah, 19. Isso, 19, a Globo transmitiu a Copa, que foi na França, mandou equipe pra lá, eu já tava, assim, no Grupo Globo. Cara, foi incrível poder ver a Copa do Mundo, assim, sabe, em rede nacional, com muita gente parando para ver, várias ações, muitos patrocinadores, e aí a gente vê estádios lotados, né? E você fala, cara, viu? Sabe, tem público sim, tem muita gente que tá afim, que quer ver, que sente falta, gera muito dinheiro, e as marcas precisam entender e enxergar isso. Então foi muito legal de ver. A próxima Copa ano que vem, né, que é Austrália e Nova Zelândia, também vai ser transmitida pela Globo. Então é uma sequência, né, ali de transmissão. Aí já vai ser a segunda que vai ser transmitida. Isso é muito importante para esse avanço, né? Porque aí você já vende cotas de patrocínio, você já vai movimentando e dando essa visibilidade que é tão importante para o futebol feminino evoluir. E como que você vê esse movimento cada vez maior da cobertura dos jogos femininos, né? Por que que esse movimento começou assim? Foi por uma pressão popular e de uma audiência que realmente queria ver e não tinha mesmo onde assistir, porque se uma grande emissora não vai cobrir, não tem muito onde ver. Como é que você entende esse movimento? Eu acho que é fundamental, né, acontecer, e eu também não acho que foi uma coisa que as emissoras decidiram assim de forma bondosa, sabe? Ah, já está na hora da gente transmitir. Não foi isso, né? É um processo que vem de um apelo popular muito grande há muito tempo. Muita gente vem construindo essa estrada de forma independente, né? Muitos jornalistas independentes vieram construindo essa estrada, cobrindo, dando dados, informações para que as pessoas tivessem acesso ao futebol feminino, às grandes coberturas, conhecer as histórias das jogadoras. Então quando as grandes emissoras chegaram, já tinha muita gente capinando o terreno, sabe? Asfaltando para que as grandes emissoras chegassem com a cobertura. E aí, óbvio, que muda todo um panorama e um esquema quando uma grande emissora cobre esse tipo de evento, isso sem dúvida. Então, com essa entrada, você amplia mais, né? Você tem mais gente cobrindo o futebol feminino, você tem mais gente com acesso à informação, com acesso aos jogos, e aí você vai ampliando, você vai colocando, acostumando a população que é o mesmo esporte, só que muda o gênero, assim, né? Tem mulheres jogando aqui, tem homens jogando ali, mas é o mesmo esporte, e você vai construindo essa cultura assim na sociedade de uma forma mais ampla, né? Quando você consegue colocar isso numa grande emissora. Ou numa emissora, sim, não precisa ser uma grande emissora, precisa ser uma emissora de TV aberta, né? Porque se for só na TV fechada, você também restringe muito o público. Sim. Esse ano, né, continuando nesse assunto da Copa, a Copa vai ser realizada no Catar, né, a Copa de futebol masculino. E como você enxerga esse movimento desses países que muitas vezes nem respeitam direito, assim, direitos humanos, né, que o Catar mesmo tem leis LGBT-fóbicas, as mulheres não têm suas liberdades garantidas dentro do país, né? Como que você enxerga esse movimento? Não seria o apoio a oprimir minorias ter a Copa realizada nesse país? Eu sou 100% contra, né? A gente acabou de vir de uma Copa na Rússia. A última Copa foi na Rússia e aí a seguinte no Catar, assim, países que são extremamente, foi o que você falou, assim, são países que não respeitam direitos humanos. E que é dito isso, sabe? Tá na lei deles, eles não respeitam direitos humanos, eles não respeitam as pessoas, sabe? As pessoas que são os seus cidadãos, né? Então eu sou muito contra. Eu acho que a FIFA, como essa grande instituição do futebol, tinha sim que fazer um movimento de excluir esses países, sabe? Porque assim, tem coisa que é cultural. Cara, ferir direitos humanos não pode ser cultural. Entendeu? Não pode ser. Você precisa mudar as suas leis, as suas constituições, você precisa garantir o direito das pessoas, sabe? Então, se você fere esses direitos, eu acho que já tinha que estar na cartilha assim da FIFA, sabe? Você não pode. Se uma pessoa vai ser agredida porque levantou uma bandeira em apoio a LGBTQIAP+,
ela vai ser agredida por causa disso, cara, esse país não pode sediar o maior evento de futebol do mundo, sabe? Então, assim, eu sou 100% contra, e vem numa sequência muito ruim, né? Porque é isso, são dois países que são super agressivos, que tem a sua população assim, super agressiva e que os seus líderes fazem questão, né, de serem essas pessoas agressivas. Então, eu acho que tinha que partir das instituições, só que a gente não vê isso, né? As grandes instituições, o racismo, o machismo, a LGBTfobia acontece na cara deles e eles ficam sempre passando pano. Então, eu tenho muita dificuldade, assim, de aceitar esse tipo de coisa e eu acho que a gente não tem que aceitar mesmo, sabe? Mas ainda é uma movimentação que quem está com a caneta na mão ali, né? Quem está assinando são homens brancos, cis, hétero, né? Então, para eles está tudo bem, eles estão garantindo ali a permanência do privilégio deles, então não estão se sentindo incomodados, né? Mas eu sou bem, bem contra, assim, 1000%. Sim. E para finalizar já, eu queria entender se você acredita que já poderiam ter coisas hoje sendo feitas e que não estão, né, em relação à atuação das mulheres no esporte para diminuir as desigualdades, né? Você acredita que tem esses caminhos? E também se você acredita que um dia homens e mulheres joguem assim em pé de igualdade. Olha, eu sou sagitariana, otimista, Também sou testemunha. mas assim, nesse sentido, eu tenho um pouco de o pessimismo, assim, ele anda me puxando, sabe? Porque eu acho que a gente já está lutando assim há muito tempo. A nossa geração está lutando há pouco tempo, mas quantas pessoas vieram antes da gente e muitas pessoas perderam a vida em busca de direitos, sabe? Em busca de direitos, sabe? A gente não tá falando nada demais. O cidadão tem direito e dever, e para mulheres LGBTQIAP+, pessoas negras, é só dever, sabe? A gente é privado de direito desde que os portugueses invadiram essas nossas terras aqui, entendeu? Que não descobriram nada, sabe? Já existia terra aqui, já existia gente aqui, já existia cultura aqui. Então, assim, foi uma sequência de coisas ruins e de crimes cometidos, né? E de zero de direitos humanos na construção desse país, e que a gente foi fortalecendo isso ao longo dos anos, que é tanto tempo de luta, né? São tantos dias de luta para nenhum de glória, basicamente, que eu acho que a gente está caminhando ainda de forma muito devagar. Muito devagar. Ah, tem o ingresso de mulheres já no esporte, mas a redação não está preparada para receber essas mulheres. Esses homens que já estavam lá não são educados para receber essas mulheres continuam sofrendo violência. Muitos dos chefes dessas mulheres são homens e que também não estão dispostos a entender, a ouvir, a mudar esse pensamento, a caminhar junto, a buscar de fato uma diversidade que não seja uma diversidade só obrigada pelas empresas, seja uma diversidade de fato, na essência, sabe, dando suporte e apoio. Assim, eu olho para o lado, eu ligo a televisão, eu vou zapeando os canais de esporte. Ah, tem mulheres, mas cara, cadê as mulheres negras? Não são mulheres? Em que momento essa oportunidade vai chegar para as mulheres negras? Por que tem um monte de mulher negra em veículo independente, boa, construindo uma estrada, e as grandes emissoras não puxam essas mulheres, não ajudam a formar essas mulheres? Então, assim, eu não tenho como separar gênero e raça, né? Eu sou uma mulher negra. Então, enquanto os meus pares não estiverem ocupando esses lugares, eu não estou satisfeita, não tem como eu estar satisfeita, né? E aí, assim, sobre o futebol feminino estar em pé de igualdade com o masculino, cara, eu acho que, assim, é possível, só que depende de muita gente, entendeu? Não depende só de quem está dentro de campo. Se dependesse de quem só está dentro de campo, cara, já era uma grande potência há muito tempo o futebol brasileiro. Só que não depende, né? Depende de muita gente, e a maioria dessas pessoas que estão com a caneta na mão foi o que a gente já falou aqui, né? Não são pessoas interessadas em começar a desconstruir esse lugar que é de total privilégio e manutenção do privilégio deles. Então, enfim, eu espero que as próximas gerações continuem fazendo essa força mesmo para frente, sabe? De não dar nenhum passo para trás, de não aceitar menos, porque a gente já deixou passar muita coisa, sabe? Agora o movimento tem que ser, é um movimento cansativo,
Não é fácil, é um movimento cansativo para frente, assim, né, de empurrar mesmo, de fazer pressão, mas eu acho que só assim a gente vai conseguir balançar essas estruturas mesmo. Acho que não tem outra forma. Sim. Olha, eu quero te agradecer muito pela sua fala, pela entrevista. Acho que você falou assim muito bem sobre tudo, sobre todos os temas, né? Realmente é um problema muito cansativo quando a gente para pensar, porque é um problema estrutural e a gente vê que a estrutura já não muda há muito tempo, né? Na verdade, nunca mudou. Então, quando a gente olha para o passado, é um pouco difícil ter Sim. esperança de se renovar para o futuro, né? Mas é isso, a gente continua lutando, um dia cansa e no dia seguinte levanta a cabeça e segue, né? Eu quero te agradecer muito de verdade pelo seu tempo. A gente sabe que hoje em dia é tudo muito corrido, então muito obrigado. Tenho certeza que a sua fala vai acrescentar muito. E é isso. Ah, imagina, obrigada, obrigada pelo convite, Gabriel. É muito importante que jovens, né, como vocês, assim, que é uma geração depois da minha, que venham com esse pensamento mesmo e que estejam dispostos a lutar, porque infelizmente a nossa geração, né, a minha, a de vocês e a próxima, ainda é uma geração de luta. A gente ainda vai ter que lutar muito, assim, para que as próximas gerações já tenham um pouco mais de conforto, já tenham um pouco mais dos seus direitos garantidos, né? Porque a princípio a gente está buscando só direito. Quando a gente buscar vingança, aí o bicho pega.